o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Quando eu falo 2050, é uma base que a gente tem que mudar a mentalidade do povo. Nós somos computadores de última geração, esse povo de 200 milhões de pessoas, só que o Windows é 95. Como o senhor me deu a graça de entender a mente, e eu mostrei como fazer isso com muita gente, e eu vejo que a política precisa disso, de gente com mentalidade diferente. Porque um bom político, se ele quiser aumentar o dinheiro no caixa de uma prefeitura, de um governo, é só aumentar imposto. É o que o governo federal está fazendo hoje. Só que alguém que entende de riqueza, ele consegue aumentar o caixa sem mexer no imposto. Ele consegue construir ativo, ele consegue regulamentar ativo, fazer equity, que é o que a gente faz no mundo. Eu acredito nisso também. E eu vou Biblicamente é um chamado. E eu vou amaldiçoar a sua vida agora. Que isso, gente? Você vai servir na política. Que isso? Você sabe por quê? Tinha que ser um negócio, o Brunet, igual um nível de sabedoria que você tem. Em que eu serviria? Tá amaldiçoado, irmão. Em que eu serviria? Não, já recebe. Em que eu serviria? Vamos lá. Vamos lá, em que eu serviria? Você imagina você no legislativo. Eu vejo você com esse perfil. Imagina você senador da República. Porque são 81 senadores, tem 3 por estado. Eu já vi que você gostou da maldição aí. Ele não queria ser. Posso te falar uma coisa? Jesus vai governar a terra, né? O cara que tem um nível de sabedoria que você tem, ele vai te colocar em qual cargo? Você já parou para pensar? Não, sabia que eu não parei para pensar nessas coisas, apesar de saber que vai acontecer. Vai acontecer. Paulo fala assim em Coríntios, ó, acaso vocês não sabem que vocês julgarão os anjos? Não fala? É ele que fala. Aí você imagina, a gente compreende pouco de como vai ser esse milênio e a gente não se posiciona. Eu vou contar um segredo para você. Nós somos os trabalhadores da última hora, nós temos um chamado como nação de ser essa nação do avivamento, o povo que é rejeitado, largado, debaixo de perversão. O nosso país é o mais pervertido do mundo. Olá e seja bem-vindo ao nosso canal dedicado à fé cristã e ao desenvolvimento pessoal. Aqui, buscamos compartilhar conteúdo de qualidade para fortalecer sua espiritualidade e enriquecer sua jornada de vida. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, para se manter atualizado e interagir conosco. Os links estão na descrição abaixo. Só a política corrige. Vamos lá. Todo bloqueio tem intimidade com propósito. Vamos lá. Fomos colonizados. Se você inverter o bloqueio da nação que foi colonizada, ela foi chamada para libertar um povo. Fomos escravizados debaixo de perversão. A gente foi chamado para santidade. Você olha para mais uma coisa no Brasil. Um principado poderoso de corrupção. E aí está o segredo. Nós estamos debaixo de ignorância, de corrupção, de perversão. Quando você desbloqueia isso emocionalmente, é o contrário disso que é o seu chamado. Tem 3 classes de propósito na vida. Eu estudei bastante isso até chegar nessa conclusão e estou aberto para entender mais ainda, para quem puder me ajudar. Primeira classe de propósito é o original. Fomos chamados para governar. Se você é ser humano, não tem chance. Você foi chamado para governar sobre todas as coisas. Você vê, por exemplo... Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Isso é um princípio. Deus falou, você é minha imagem e semelhança. Você não quer ser chamado de filho é uma coisa, mas você continua sendo minha imagem e semelhança. Eu te fiz assim. Eu te dei isso. Segunda classe de propósito. Dos 62 livros que eu escrevi, o capítulo 1 do livro 1 é Antimedo. Está escrito assim, ó. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. O que significa isso? Cara, quando você nasce, a natureza tem perfume. Já observou que cada árvore tem um cheiro? Sim, impressionante. Cada animal tem um cheiro. Todo mundo tem um cheiro. Faz parte... É o perfume da criação, chama assim. O diabo, ele te olha, ele bate o olho e fala assim, você é um cara de sabedoria, então eu vou te meter em um monte de confusão. Você nunca querer nem imaginar, você nunca querer sair desse patamar. O outro foi chamado para ser mantenedor do reino. Então eu vou tacar uma escassez e vou patrocinar esse ambiente para você nunca se envolver com isso. Ah, você vai ser um grande orador, então você vai tomar pressão na escola. Sabe esse negócio de não deixar, pelo seu cheiro, eu não deixar você perceber o que você carrega. Olha que louco. Boa. Ah, vai nascer um cara aqui que vai libertar um povo. Ah, vai? Aí o faraó mandou matar 10 mil crianças. Não vai não. Ah, vai libertar? Então vamos escravizar. Você vai ser o libertador? Então nós vamos fazer você ser fugitivo. O que aconteceu com Moisés? Moisés tinha 120 anos na história dele. 40 ele morou no Egito. Era neto do faraó. Aí ele fez uma besteira, né, debaixo da carne ali, ele acabou fugindo por 40 anos. Então, 80 anos longe do propósito. Aí ele volta, falta mais 40, ele liberta o povo. É engraçado, dá pra você ver que é inversão. O bloqueio tem intimidade com propósito, é a classe 2 de propósito. Tudo aquilo que você descobrir que tá te travando, se você resolver isso, você vai ser um resolvedor disso na vida dos outros.
Então, o bloqueio tem intimidade com propósito. Agora, a classe 3 de propósito é a coisa mais assustadora. Eu sugiro que todo mundo está me assistindo, tome muito cuidado. Cuidado com as decisões que você toma, porque aquilo vai gerar responsabilidade para sempre na sua vida. Sem dúvida. Se você resolver falar na vida dos outros, aquilo vira seu propósito. São decisões. Então, vamos recapitular aqui, porque é uma das coisas que pessoas pagam muito dinheiro para aprender, tá? Primeiro propósito, meu, seu, do Brunet é o mesmo. Governar sobre todas as coisas. Se você só souber... Um propósito universal. Serve para todos. É porque o segredo da vida é identidade e propósito. A pessoa, ela descobre a identidade, ela vai fluir naquela identidade. O propósito é o motivo. E eu entrei nisso tudo para te responder qual que é o propósito da nação brasileira. Um povo escravizado é um povo libertador no seu propósito. Um povo que é rico, mas tem a mentalidade de miséria, vai ser o povo mais próspero. Deixa eu te falar, olhando só para a terra, tá? Tira o povo todinho de cima da terra. Pega só essa terra de 8 mil quilômetros só de um lado, né? São 16 mil quilômetros de fronteira, 8 mil quilômetros de praia até o Brasil. Aqui tem a maior reserva de combustível do futuro, né, que é combustível espacial, chamado nióbio. Aqui tem a matéria mais resistente que a gente conhece para usar para blindagem, para qualquer tipo de coisa que você imagina, chama grafeno, 200 vezes mais potente que o aço e 50 vezes menos espesso do que uma folha de papel A4. Aqui tem o maior aquífero do mundo, aqui tem o maior espelho água do mundo, aqui tem o maior rio do mundo em volumetria, perde em extensão para o Rio Nilo, mas em volumetria não tem nenhum rio que ganha. Aqui não tem intempérie, não tem vulcão, não tem neve, tem 3 safras na maior parte do território, a terra é fértil de uma ponta a outra. Que lugar que é esse? Esse lugar é o Éden. 500 anos atrás, Bruno, só tinha no Brasil gente pelado, cara. Não tinha nenhum outro lugar no mundo. E aí é o seguinte, você vai ver todo o processo de Hégira do povo islâmico, por exemplo, o Brasil foi deixado por último. Tem alguma coisa aqui no Brasil. Esse negócio de ter essa potestade e de ter esse tipo de gente comunista querendo governar a nossa nação faz com que a nossa nação, que foi deixada por último, aos poucos se revele o que ela vai fazer ou como ela vai se levantar. Aí eu vou te falar de 2 caras agora, um cara que é crente e um cara que é presidente de uma nação. Testemunho igual. O Billy Graham, né, o saudoso Billy Graham, certa vez ele estava orando pelas bandeiras de várias nações, não sei se você conhece esse testemunho. Não. Passou as bandeiras, chegou a vez do Brasil e ele falou, essa nação é a nação dourada, ela vai se levantar. Bom. Aí agora eu tive uma conversa, já encontrei algumas vezes e gosto muito dos conselhos dele, do Michel Temer. O Temer contou para mim pessoalmente que um dia ele e o Xi Jinping, que é o presidente da China, olha que louco, o presidente da China fala assim pro Temer, nós queremos estar com vocês, porque nem vocês sabem, mas vocês terão os anos dourados. Nosso maior investidor hoje, o que mais compra na balança comercial do Brasil hoje é a China. O que mais investe em infraestrutura no Brasil é a China. E o que ele falou? Vocês terão os anos dourados. Eu vou te falar o que é a tradução disso tudo. E o motivo de eu estar na política. O Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Quando eu falo 2050, é uma base que a gente tem que mudar a mentalidade do povo. Nós somos computadores de última geração, esse povo de 200 milhões de pessoas, só que o Windows é 95. Como o senhor me deu a graça de entender a mente, e eu mostrei como fazer isso com muita gente, e eu vejo que a política precisa disso, de gente com mentalidade diferente. Porque um bom político, se ele quiser aumentar o dinheiro no caixa de uma prefeitura, de um governo, é só aumentar imposto. É o que o governo federal está fazendo hoje. Só que alguém que entende de riqueza, ele consegue aumentar o caixa sem mexer no imposto. Ele consegue construir ativo, ele consegue regulamentar ativo, fazer equity, que é o que a gente faz no mundo empresarial. Aí alguém vai falar, mas a lei, quem faz a lei é a gente, são os políticos. Inclusive, você que não sabe, eu sou o 3º político mais seguido do país hoje. Fui eleito deputado federal, por uma infelicidade do partido, né, derrubaram o partido, o Lula acabou pegando o partido na eleição de 2022, fui candidato a presidente, né, não conseguiu avançar, mudei para deputado, em 3 dias tive 243 mil votos e não estou de brincadeira. A política, para mim, é um chamado. E eu vou mostrar para todo mundo que política não é profissão. Política é um chamado. E sabe o que eu acredito? Eu acredito nisso também. Eu vou Biblicamente é um chamado. E eu vou amaldiçoar a sua vida agora. Que isso, gente? Você vai servir na política. Que isso? Você sabe por quê? Tinha que ser um negócio, o Brunet, igual um nível de sabedoria que você tem. Em que eu serviria? Tá amaldiçoado, irmão. Em que eu serviria? Não, já recebe. Em que eu serviria? Vamos lá. Vamos lá, em que eu serviria? Você imagina você no Legislativo. Eu vejo você com esse perfil. Imagina você senador da República. Porque são 81 senadores, tem 3 por estados. Eu já vi que você gostou da maldição aí. Ele não queria ser prefeito, já ficou claro. Não, é porque para mim tem uma diferença grande de político, por exemplo. O legislativo, para mim, é muito mais suave que o
ser prefeito, o executivo, o prefeito, o governador, presidente. Não, eu vejo seu perfil de fato de um senador. Vou te explicar por quê. O Senado, diferente do deputado, ele defende o interesse do Estado. O deputado, ele defende o interesse do povo. Olha que interessante. Então, são 3 no Senado e são 70 na Câmara dos Deputados. E posso te falar uma coisa? Jesus vai governar a terra, né? O cara que tem um nível de sabedoria que você tem, ele vai te colocar em qual cargo? Você já parou para pensar? Não, sabia que eu não parei para pensar nessas coisas, apesar de saber que vai acontecer. Vai acontecer. Paulo fala assim em Coríntios, ó, acaso vocês não sabem que vocês julgarão os anjos? Não fala? É ele que fala. Aí você imagina, a gente compreende pouco de como vai ser esse milênio e a gente não se posiciona. Eu vou contar um segredo para você. Nós somos os trabalhadores da última hora, nós temos um chamado como nação de ser essa nação do avivamento, o povo que é rejeitado, largado, debaixo de perversão. O nosso país é o mais pervertido do mundo. Teve uma pesquisa de sexualidade. Tem. Pode pesquisar. Que era os Estados Unidos. Não, o Brasil está muito mais na frente. E principalmente por causa do calor humano aqui, é muito mais na frente. E eu falo para você que está assistindo é o seguinte, política não é uma brincadeira. O ideal mesmo é que pessoas com o nível de sabedoria desse homem aqui fosse legislador, para sentar e ponderar. Não é para falar, eu quero que faça isso aqui. Não, gente que tem sabedoria pondera. Gente que tem sabedoria faz pergunta. Gente que prosperou, sabe por que eu não é de brincadeira? Se Deus me deu esse poder, eu te amaldiçoo mesmo, você vai servir de alguma forma. Ele sabe gosta por quê? de usar umas palavras fortes, né? Ele gosta. Sabe por quê, meu irmão? Você imagina, você vai para a política, serve o povo e depois prepara outra pessoa e entra, aí eu saio, o outro sai. Então, assim,